Disse-lhe Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui é a pastora Lu e hoje nós vamos falar um pouco sobre o candelabro de ouro e seu significado, dando seguimento aos elementos do tabernáculo. Você pode conferir nos vídeos anteriores. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal e sua haste e seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado, 3 de outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Em 1 Timóteo 6,16 fala que aquele que tem, ele só, a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Deus é luz e habita na luz. E lá em 1 João também 1,5 fala: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Falaremos hoje do candelabro de ouro. Ele era a peça principal, a peça que iluminava o lugar santo, na tenda da congregação. Sua luz representava a luz de Deus para a nação de Israel e apontava para a igreja do Cordeiro, onde Jesus é o sol da justiça. Confira em Malaquias 4:2. Depois do arrebatamento da igreja na Jerusalém celestial, não haverá mais necessidade de castiçal para produzir luz, pois a sua iluminação virá do próprio Deus. O tabernáculo foi edificado para que as verdades fundamentais de Jesus Cristo no Novo Testamento fossem compreendidas na dispensação da graça. O candelabro de ouro era formado de uma peça única e ornamentada. Na haste central do candelabro ficava o depósito do azeite que abastecia as 6 hastes laterais para que as 7 lâmpadas do castiçal ardessem continuamente. As lâmpadas do castiçal eram acesas ao entardecer e a cada dia e no amanhecer do outro dia. O sacerdote pegava um tenaz de ouro e acendia com fogo as lâmpadas na ordem do 1º ao 7º castiçal, de forma que nunca faltasse luz. Esse ato simbolizava o sumo sacerdote Jesus Cristo como a luz do mundo. Confira lá em João 8:12. Essa luz começou a brilhar sobre as 7 igrejas da Ásia, iluminando o caminho da igreja em meio às densas trevas do mundo, que jaz do maligno. Jesus é o que batiza o crente com fogo do Espírito Santo. Os crentes são o povo de Deus e templo do Espírito Santo, e como tal, devem testificar da luz, como disse Jesus: Vós sois a luz do mundo. Vemos aqui que o próprio Deus passa instruções a Moisés quanto à construção de um grande castiçal, de 1,5 metro de altura e 43 quilos, o qual deveria ter 7 hastes ou pontas. Em cada uma ponta deveria haver uma lâmpada, a qual queimaria óleo de oliva e iluminaria o interior do tabernáculo. E logo após o templo em Jerusalém, os quais não possuíam janelas. Nota-se também que a menorá ou castiçal deveria ser feita a partir de uma peça de ouro batido, não podendo ter emendas ou rejuntes. Ela teria uma base e uma haste central, de onde sairiam 6 outras hastes. Cada haste seria decorada com 3 cálices de ouro em formato de amêndoas. Um fato interessante é que todas as hastes deveriam iluminar em direção ao centro e não em todas as direções, como é comum aos candelabros. Dessa forma, as hastes do candelabro brilhariam como se fosse uma grande e única chama, realçando a haste central, todos juntos como se fossem um. Assim também devemos ser a Igreja de Cristo, todos um. Esse fato isolado nos mostra que o candelabro jamais foi criado por Deus para ser um simples objeto de iluminação.
Alguns sábios judeus da Idade Média afirmavam que o candelabro representava a árvore da vida e que suas 7 hastes representavam 7 palavras que compõem o primeiro versículo de Gênesis. Mas o que representa realmente a menorá? Vemos um outro relato da menorá em Zacarias 4:1-10, onde o profeta tem uma visão de um candelabro de 7 pontas, sendo abastecido por 2 oliveiras que estão ao lado de uma grande bacia de azeite. O profeta identifica as 7 pontas como sendo os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Temos uma passagem semelhante a essa em Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E nesse texto, vemos os 7 olhos como sendo os 7 Espíritos de Deus, os quais percorrem toda a terra. O profeta Isaías vai mais longe e profetiza: os 7 Espíritos de Deus representam o próprio Cristo, o próprio Yeshua, o qual manifestaria em carne as 7 características do Senhor. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor do Senhor. Mas em Apocalipse também, capítulo 1, a partir do versículo 12, que realmente entenderemos o verdadeiro significado da menorá e das suas 7 hastes. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio de candelabros, um semelhante a homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. É maravilhoso notar que João relata que Cristo diz que os castiçais, ou a menorá, representa a igreja do Senhor, composta de judeus, gentios, sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão. As 7 igrejas representadas pelo candelabro devem, então, resplandecer a luz da palavra de Deus, testemunhando ao mundo os seus caminhos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vemos então que o candelabro é símbolo que representa o relacionamento entre Deus e os seus servos. Ele representa a igreja e os judeus e os gentios, a qual brilha unida, iluminando o centro, o povo, todo o mundo. Devemos brilhar nossa luz diante dos homens, isto é, glorificando a Cristo, para que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. O rei Davi também descreve a luz do candelabro como sendo a própria palavra, a lei eterna do Senhor. Ele escreve: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Confira Salmo 119, 105. Por isso, ao representar a palavra de Deus, o candelabro também representa o próprio Yeshua, pois ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. E ao mesmo tempo, ao representar a palavra de Deus, se assemelha à árvore da vida, pois aquele que guarda os mandamentos do Senhor resplandecerá a vida, como uma árvore que produz vida e vida em abundância. O candelabro de ouro era formado de uma só peça e ornamentada. Na haste central ficava o depósito de azeite que abastecia as 6 hastes laterais para que as 7 lâmpadas dos castiçais ardessem continuamente. As lâmpadas dos castiçais eram acesas ao entardecer de cada dia e ao amanhecer do outro. O sacerdote pegava uma tenaz de ouro e acendia com fogo as lâmpadas na ordem do 1º ao 7º castiçal, de forma que nunca faltasse luz.
Este ato simbolizava o sumo sacerdote Jesus Cristo como a luz do mundo. Essa luz começou a brilhar sobre as 7 igrejas da Ásia, iluminando o caminho da igreja em meio a densas trevas do mundo, que jaz no maligno. Jesus é o nosso Salvador. E nós, os crentes, nós somos o povo de Deus, o templo do Espírito Santo. E como tal devemos testificar da luz, como disse Jesus. Vós sois a luz do mundo. Nós não podemos ser uma luz fraca e apagada. Nós devemos testificar da palavra do Senhor, porque se nós somos luz, não podemos nos esconder. A nossa luz não pode ficar encoberta e escondida. Nós devemos brilhar para o mundo, ou seja, nossa luz deve mostrar e falar da palavra do Senhor, falar de Jesus, falar que Jesus salva, falar de amor de Deus, falar do perdão de Deus. Não devemos nos calar, que a nossa luz venha brilhar e que nós possamos pregar o evangelho das boas novas para aqueles que estão perdidos em densas trevas.